Trazendo mais informações, é lógico que nós vamos agora mergulhar de cabeça nessa tragédia que aconteceu na região central aqui de Porto Alegre. Um incêndio numa pousada matou 10 pessoas e deixou 9 feridos na madrugada de hoje em plena Avenida Farrapos. Entre os sobreviventes, 5 estão em estado grave. O repórter Matheus Goulart está em frente ao local da tragédia e ao vivo nos traz agora mais informações. Agora sim, Matheus, muito boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Aqui atrás, a pousada Garoa, na Avenida Farrapos, onde nós vamos chegar mais perto agora, até onde a perícia, as fitas de isolamento permitem, para mostrar como que ficou esse prédio de 4 andares, que tinha um convênio com a Prefeitura de Porto Alegre, um convênio milionário renovado em dezembro do ano passado, e mesmo assim estava sem PPCI e também em situação irregular. Um prédio que ficou completamente destruído, como pode ver, todo queimado por aqui, tanto na região do térreo até o 4º andar. Os relatos que a gente tem de alguns moradores é que durante o incêndio, algumas pessoas pularam daquela marquise para essa outra aqui de baixo até chegar na calçada. Tanto como era o desespero nesta madrugada, o incêndio que começou perto das 2 horas, 3 horas da manhã e foi até às 5 horas da manhã. Ao todo, 10 pessoas morreram neste fogaréu aqui na Farrapos, outras 9 ficaram feridas, aí os números vão mudando de acordo com as altas que se tem, mas a informação oficial por enquanto é de 9 pessoas feridas, algumas delas em estado grave. Aqui a gente vê o isolamento que continua, claro, na Avenida Farrapos, escombros aqui atirados pela calçada, aqui a faixa que fazia um anúncio da pousada também completamente destruído. Vamos falar um pouquinho sobre essa parceria que havia entre a FASC e também a pousada Garoa, que tem outras unidades, inclusive aqui em Porto Alegre. Em dezembro do ano passado, essa parceria foi renovada por mais um ano. Um contrato com um valor de R$2.700.000. Uma renovação por ano que, segundo a Prefeitura, tudo estava tranquilo, tudo estava correto nessa documentação entregue em dezembro do ano passado. No entanto, pela manhã, conversamos aqui, eu, a repórter Bruna Magalhães, também com os cinegrafistas Rogério Aguiar e Onildo Reis, falamos com a Defesa Civil, falamos com o Corpo de Bombeiros, com as autoridades que estavam por aqui. Pela manhã, a Defesa Civil disse que o prédio não tinha atualizado o plano de proteção contra incêndios. Isso não estava atualizado por aqui. Mesmo assim, a Prefeitura continua dizendo que a fiscalização é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros. E na época que essa renovação foi feita junto com a Prefeitura, os documentos estavam regularizados, estava tudo regularizado para que esse contrato pudesse ser renovado. Mesmo assim, aconteceu essa tragédia com 10 mortos aqui na Avenida Farrapos. A Bruna Magalhães acompanhou pela manhã esse trabalho da perícia, conversou com muitas pessoas que estavam por aqui, inclusive com pessoas que estavam dentro do prédio durante o incêndio ou vizinhos que passaram, viram tudo acontecendo nessas horas de desespero. E nós vamos acompanhar agora a reportagem preparada pela repórter Bruna Magalhães pela manhã, aqui no Boa Tarde, Rio Grande. A pousada na Avenida Farrapos, região central de Porto Alegre, abrigava pessoas em situação de vulnerabilidade. Jorge e Juliana moram no 1º andar e conseguiram sair com vida. A gente estava dormindo e nisso que a gente não estava dormindo. Quando no caso faltou luz e com ele começou a escutar barulho, aí ele foi ver o que foi que aconteceu. Quando foi ver o que aconteceu, era fogo. Aí ele pegou e gritou o meu nome para me salvar também, para me tirar do fogo. Entendeu? Era fogo, instalou fogo por tudo. Vocês saíram correndo? Como? Sim, foi correndo. Tivemos que sair do carro com a mão aqui assim. Eu saí com a mão aqui assim, esse aqui não conseguiu sair normal. Ele largou correndo também. Ainda de manhã, alguns sobreviventes puderam entrar e recuperar itens deixados. Segundo os moradores do prédio ao lado, que também foi evacuado, o local funcionava com ocupação acima da capacidade. Foi às 2 horas da madrugada, eu e a minha mulher estavam deitados, então a minha mulher ouviu o grito e começou a dizer para mim que estava pegando fogo. Vidro quebrando, pensando que fosse uma briga, né? Mas a gente viu pela janela muita fumaça e, enfim, o pessoal do prédio começou a perceber mais rápido, chamando que estava pegando fogo no prédio ao lado. Todo mundo saiu correndo, né? Com a roupa que estava, tem gente aqui sem
chinelo, sem nada, passando frio, sem casaco, criança, né, que tá aqui também. Vocês estão precisando de algum apoio. E a gente desceu o mais rápido que pôde. E assim, o prédio estava em chamas, labaredas, assim, indo pra cá, pessoas aqui na marquise do prédio nosso, da ocupação Sabatiraju, em cima da marquise, tentando fugir, acho que era aqui da pousada, né? Então pessoas machucadas, sangrando, assim, né? Situação bem ruim. A gente saiu com pressa, crianças assustadas e fomos pro mais longe que dava aqui da fumaça, né? Aí a gente desceu, batemos em todos os apartamentos, gritando para todo mundo descer. Descemos correndo, né? Só peguei meu filho e fui, meu filho de 5 anos. E a gente conseguiu descer e quando eu desci, tinha pessoas no chão, tinha pessoas ensanguentadas ali naquela marquise. Enfim, tinha muita fumaça, o prédio estava em chamas. E a gente só saiu, todo mundo junto, mais longe da fumaça, né? Que estava para lá, o vento estava para lá. A gente foi saindo junto, assim, né? O fogo começou por volta das 2 horas da madrugada. Os bombeiros foram acionados para conter as chamas e também retirar mortos e feridos. Os trabalhos continuaram ainda na parte da manhã. Por parte do Corpo de Bombeiros, acredita-se que tenha iniciado no segundo pavimento, pela dinâmica do incêndio que já estava no momento que as guarnições chegaram. Mas é uma informação que necessita a confirmação por parte da perícia. A edificação ela não possuía alvará de prevenção e proteção contra incêndio do Corpo de Bombeiros Militar. Então ela é uma edificação que estava funcionando como pousada e não possuía o licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar. O prefeito Sebastião Melo esteve no local e falou sobre o prédio que funcionava como um abrigo para as pessoas atendidas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, a FASC. O contrato havia sido renovado em dezembro do ano passado. Nas buscas iniciais, me parece que na licitação apresentar documentos, então não me cabe nesse momento fazer qualquer tipo de observação. Ou seja, né, eu quero ver se lá na licitação tinha. Se era no papel, se as vagas eram a preço local, porque quando você compra vaga, você compra a quantidade de vagas. Os locais são vários na cidade. Então eu não entraria nesse processo agora, acho que os bombeiros é a fonte para responder isso. Porque compete aos bombeiros fiscalizar a questão do PPCI. O presidente Lula se manifestou através das redes sociais. Ele diz que soube das mortes com tristeza e preocupação. Também prestou solidariedade às famílias e aos amigos que perderam seus entes. O governador Eduardo Leite também lamentou o ocorrido e afirmou que foram mobilizados 5 caminhões de bombeiros para conter as chamas, além de dezenas de bombeiros. Pois é, Mota. Então agora continuam os trabalhos aqui dentro da Pousada Garoa, unidade Farrapos, onde parte da avenida está bloqueada. A perícia já está fora aqui do local, está fazendo a investigação em outro local. A Polícia Civil, a Defesa Civil e a Brigada Militar continuam aqui para fazer a vistoria do prédio que pegou fogo durante a madrugada, cujo incêndio matou 10 pessoas e deixou outras 9 feridas. Ô Matheus, deixa eu aproveitar que você está no embalo da notícia aí, né, concatenando os pensamentos, os imóveis vizinhos, eu estou vendo aí do teu lado, né, na televisão é lado direito, mas lá é lado esquerdo, e também os 2 imóveis vizinhos não chegaram a ser atingidos pelas chamas, né? Eu vou pedir para o Onildo me acompanhar, então, para a gente mostrar lá, ó, aquela parte do prédio ao lado, verde, que está um pouquinho chamuscada assim, mas que não foi tão atingida não, Mota. Aquele prédio verde, então, a gente vê que a lateral dele está um pouquinho preta, o que deveria ser verde, mas não foi preciso, por exemplo, tanto desespero, não houve tanto desespero ali, quanto nesse prédio aqui da Pousada Garoa. É um prédio vizinho, aquele ali, aparentemente, não tem relação alguma. Já do lado esquerdo, né, aqui, passando pela Pousada Garoa, a gente vê que do lado esquerdo tem uma outra parte do prédio, né, uma lateralidade desse prédio, que também é da Pousada Garoa. Seria o número 309. Pousada Garoa, procurando economia e moradia, R$ 550 por mês. Aquele local ali, mesma coisa. O fogo chegou perto dali, mas aquela parte não foi atingida pelo incêndio. O incêndio mesmo ficou concentrado no prédio do meio, a Pousada Garoa, que tinha esse convênio com a Prefeitura de Porto Alegre. É impressionante, a gente já falou sobre isso na transição dos donos da bola para o Boa Tarde Rio Grande. Os gestores públicos, e quando eu falo gestores públicos, eu estou colocando todo mundo, né, na história. Corpo de Bombeiros,
Prefeitura Municipal, Defesa Civil, todo mundo, todos que representam o poder público. O poder público não aprendeu com a tragédia na Boate Kiss. Não aprendeu absolutamente nada. Se a gente voltar aí no tempo, 27 de janeiro de 2013, mais de 242 pessoas, a grande maioria formada por jovens, acabaram morrendo naquela casa de horrores, que aquilo foi um genocídio. Outras 600, quase 700 pessoas, hoje sobrevivem com sequelas. Hoje tem no rosto e em alguma parte do corpo marcas que serão para sempre, mas a marca principal é na alma das vítimas, dos sobreviventes da tragédia na Boate Kiss. Eu lembro muito bem, participei da cobertura jornalística, que logo após a tragédia na Boate Kiss, todo mundo só falava de uma coisa: PPCI para cá, PPCI para lá, plano de prevenção e combate a incêndio, todo mundo falando, projetos sendo levados ao legislativo, né, as prefeituras do Brasil inteiro tratando, porque foi uma tragédia de repercussão mundial que aconteceu na Boate Kiss lá em Santa Maria. E a gente vê hoje, de novo, o Rio Grande do Sul voltando às manchetes do noticiário nacional e até internacional. E de novo, a questão do PPCI. De novo, gente. De novo, o Corpo de Bombeiros, o comandante aqui nos deu entrevista, não foi? O Corpo de Bombeiros foi unânime em afirmar. Foi muito claro e transparente. O prédio, pelo menos esta parte, não tem plano de prevenção e combate a incêndio. E aí, prefeito